o fim, entendeu? Eu sei que é um momento difícil, mas estamos juntos, né? Foi que nem eu falei para a galera da manhã, né? Aquela uma frase que eu gosto de usar muito nas minhas aulas, né? Quer ir rápido, vai só. Agora, quer ir longe, vá acompanhado. Eu estou aqui, entendeu? Não vou abandonar nenhum no barco, não, né? Vamos junto até o fim. Muito bem. E aí, galera, quanto à chamada, eu gosto de fazer sempre no final. Professor, durante a aula minha internet caiu. Manda mensagem para mim no privado, tá bom, cara? É normal mesmo, internet cair. Eu passei por isso esses dias, né? A menina, inclusive, falei com a coordenação, direção, estava com esse problema de internet, meu dispositivo estava com problema. E aí, eu realmente senti na pele como é que é, tá bom? Então, galera, vamos começar aqui, sem mais nem menos, e simplesmente multiplicando a nossa aula de matemática. Eu sou o professor Dermeval Júnior, ok? Eu vou lecionar aqui para vocês essa disciplina maravilhosa. Também fui presenteado com duas disciplinas que estou adorando a ementa delas, que eu me sinto bem à vontade, né? Que são os clubes de matemática. Para mim está sendo uma experiência sensacional, né? Sou formado pela Estadual do Maranhão, né? Pela UEMA, em Ciências e Matemática, e sou bacharel em Engenharia Civil, né? Ok? Atualmente estou lecionando aqui para vocês no estado, né, e também para alunos do município na cidade de São Gonçalo, só que atualmente estou residindo aqui em Paracuru, tá bom? Beleza? Já leciono há uns 12 anos, já tenho experiência aí com turmas de pré-vestibular, de concurso, banca militar, e estou aqui, galera, como eu disse para os outros, não estou aqui para somar, não, estou aqui para multiplicar, tá bom? Beleza? Então, vamos aumentar mais ainda, né, as informações. E aí, quanto à chamada, pode ficar tranquilo. No finalzinho da aula, eu vou colocar para vocês aí um forms, onde vocês vão colocar o nome e selecionar a turma, tá bom? Beleza? Um arquivozinho do forms, bem de boa. E aí, se sua conexão cair durante a aula, manda mensagem para mim no privado, tá bom? Mande a mensagem normal, nesse período. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela, e aí aquele velho padrão, né? Gostaria de saber de vocês se estão conseguindo visualizar aqui a tela, né? Estou com 2 slides aqui, mas o slide da aula é esse aqui, tá bom? Deixa eu só colocar aqui do começo. Show, ok? Então, eu queria saber de vocês aí, se estão conseguindo ver o slide, Tá ok, ok? viu, professor? Tá show, Parecendo. né? Então, vamos começar aqui. Então, galera, pessoal do terceiro ano, que a partir de agora eu não vou mais chamar terceiro ano, eu vou chamar de terceirão, tá bom? Então, terceirão, preste atenção aqui, ó, te liga. Então, como vocês já sabem, a matemática 1 ela é focada na parte de álgebra e a 2 é focada em geometria. E o que é que nós vamos ver nessa aula de hoje, tá bom? Beleza? E aí nós vamos ver o quê? Potenciação e radiciação, beleza? E também nós vamos ver o quê? Na parte de geometria, nós vamos falar sobre distâncias, né? Isso envolvendo ponto, retas e planos, ok? Isso é o que nós vamos estudar na aula de hoje. E aí eu vou dar um foco direto assim, ó. Ah, o que é que o que é que pode ser cobrado na prova do Enem, professor? Aí depois que a gente terminar a parte teórica, resolver algumas questões, eu falo, ó, o Enem cobra assim, tá bom? Beleza? Então nós vamos falar aqui, inicialmente aqui, vamos começar pela matemática 1, e vamos começar aqui falando da potenciação. Galera, o que acontece? A potenciação ela é mais uma das operações matemáticas, né? Vocês já sabem que as 4 principais operações matemáticas são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E aí, você aprofundando mais, evoluindo mais, vai aparecendo mais outras operações matemáticas, que no caso aqui é a potenciação. Ok? E o que é a potenciação? A potenciação, galera, ela nada mais é do que uma multiplicação de fatores repetidos. Olha só, vocês já viram coisa parecida, galera. No comecinho, lá no ensino fundamental, vocês já viram coisas parecidas, né? Vocês começaram a fazer, no começo, a adição. Beleza? Você pegava ali, ó, 3 mais 5, né? Aí colocava lá, 8. Aí você ia fazendo continhas, né? 3 mais 3. Ah, beleza, 6. Se eu pegar 3 mais 3, dá 9. E aqui, galera, nós já vamos começando a ganhar o conceito de multiplicação. Porque o que é uma multiplicação? A multiplicação nada mais é do que uma adição
de parcelas repetidas. Então, ao invés de eu chegar para ti e falar 3 mais 3, eu falo 3 vezes 2. Ou seja, nada mais é do que 3 mais 3. Em vez de falar 3 mais 3, eu falo 3 vezes 3. Você está somando 3 vezes. Já a potenciação, ela já é uma extensão da multiplicação. Beleza? Então, ela é o quê? Ela é uma multiplicação de parcelas, né, de fatores, né, repetidos. Então, o que é que significa A elevado a N? Significa que eu vou ter que multiplicar meu a quantidade de vezes, ok? Vou ter que multiplicar o meu A, deixa eu colocar aqui o xizinho, vou ter que multiplicar o meu a quantidade de vezes que esse cara aqui, ó, esse cara aqui de cima, que se chama expoente, manda, ok? Então, a quantidade de fatores é o expoente que manda. Então, esse cara que fica aqui em cima, ele se chama expoente, beleza? Deixa eu só botar aqui um P bonitinho, expoente, e esse cara daqui que obedece em ordem, tá? Ele que vai obedecer às ordens, tá bom? O de cima é quem manda, o de baixo só obedece. Ele é a base, tá bom? Ele é a base. E a sua resposta é que se chama potência, como vocês podem ver aqui, ó, mais abaixo, tá bom? Então, a potenciação é isso, é uma multiplicação de fatores, né, repetidos, fatores iguais. Agora, professor, vem cá, para que isso? Eu acho que a maioria deve estar bem perguntando, para quê? Né? É aquela famosa pergunta que a galera faz nas aulas de matemática, né? Professor, para quê? Né? Para que esse assunto, né? Para que eu estou estudando isso? Então, galera, de forma resumida, como tem aqui no próprio texto, ela serve, né, a potenciação, ela serve para resumir números que são muito grandes ou números que são muito pequenos. Beleza? Ela serve para isso, para números que são muito grandes e para números que são muito pequenos. E aí, professor, como é que o Enem vai cobrar? Porque o Enem, ele não chega na prova e faz isso não, ó. Efetue, calcule, resolva. Galera, o Enem não trabalha isso não. Não existe esse tipo de questão aqui no Enem, não. Então, no Enem, ele vai trabalhar com a aplicação desse assunto. E qual é a aplicação desse cara? Aquilo que vocês viram na física, já viram em física, né? Notação científica, pessoal. Notação científica. Beleza? Ah, professor, então quer dizer que potenciação, o Enem, ele só cobra notação científica. É isso que você está me falando. Não, calma, tem mais coisa ainda. Ele também usa a linguagem de informática, galera. Ele também usa isso aqui, potenciação, como linguagem de informática. A linguagem, a notação científica, ele trabalha com base 10. Já a linguagem de informática trabalha com a base 2. Beleza? Ele trabalha em cima da base 2, né? Então, você tem lá um computador que ele tem um mega, pronto, sei lá, você baixou um arquivo com 1 giga. Esse 1 giga, na verdade, não são 1.000, né? Não são 1.000 megabytes, são 1.024 megabytes. Por quê? Não é 1.000, é 2 elevado a 10. Então, a linguagem de programação trabalha com uma ideia de binário, por isso que é a base 2, entendeu? Beleza? Então, isso aqui cai demais. Professor, só isso. Então, quer dizer que o Enem só cobra notação científica e linguagem de informática dentro de potenciação. Não. Mais adiante, a gente vai trabalhar isso daqui, galera, né, com um assunto conhecido como função exponencial. E também nós vamos trabalhar com as funções logarítmicas. O Enem cobra todo ano logaritmo, galera. Exponencial e logaritmo todo ano cai no Enem. É uma coisa que é garantida. Né? É uma coisa que a gente sempre tem que esperar. É pelo menos uma ou duas questões de logaritmo. E aí, isso daqui, galera, casando tudo, você ainda pode trabalhar a matemática financeira. Né? Principalmente quando for trabalhar com juros compostos, né? Que eu vou chamar aqui de JC, os juros compostos, né? Quando você for trabalhar os juros compostos, você trabalha essa ideia. Então, galera,
Não espere no Enem, efetue, resolva, beleza? É importante? Com certeza. É importante, sim, você trabalhar esse tipo de questão, mas não espere isso numa prova do Enem, ok? Ele trabalha mais em cima da contextualização, ok? Depois dessa parte teórica, em outra aula, a gente vai trabalhar o que, que o Enem cobra mais ali em cima. Eu vou tentar dar algumas dicas para vocês, tá bom? Beleza? Então, aqui nós temos que a potenciação de números naturais nada mais é do que você multiplicar repetidas vezes, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, que é, se você quiser abreviar, você pode dizer que 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 3. Então, o bom de potenciação é que ele resume números, não é? Então, por exemplo, você fez uma conta, e aí essa conta dá 2 elevado a 50, não, pelo amor de Deus, não precisa você resolver isso aqui, não. Isso aqui não é 2 vezes 50, não. É 2 vezes 2 vezes 2, você vai fazer isso aqui 50 vezes. Então, vai dar um número extremamente grande, tá bom? Então, esse tipo de conta é recomendável que você deixe o quê? Ele no formato de potência, não precisa você resolver, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós já temos aqui o que significa. O resultado, né, da potenciação se chama potência, tá bom? Então, o 8 é a nossa potência, o resultado da potenciação, ok? O cara que recebe a ordem, o de baixo, é a base, e o carinha que manda, o de cima, se chama expoente, ok? E aí, o que é que nós temos aqui, pessoal? Nós temos também que a potenciação, ela pode ser usada para qualquer número, tá bom? Ela pode ser usada para qualquer número, desde inteiro a frações a decimais, tranquilo? E aí, independente do número, a ideia é a mesma, é de ser uma multiplicação de fatores repetidos. Então, mesmo que você trabalhe com uma fração, você vai ter que multiplicar. Então, o expoente, ele manda. Multiplique o 2 duas vezes. Então, é 2 vezes 2. Multiplique o denominador duas vezes. Então, você vai fazer 4 vezes 4. Tá bom? A ideia, independente do tipo de número que você estiver trabalhando, é a mesma. E aí, nós temos algumas regrinhas que são básicas, tá bom? Alguns lembretes, algumas regras aqui que são importantíssimas. Vamos tentar logo eliminar a primeira regrinha aqui, galera. Ó, vamos colocar aqui um ok na primeira regrinha. Olha o tanto que ela é simples. Todo número natural elevado à primeira potência tem como resultado ele mesmo. Professor, não entendi nada. Olha só. Se eu pegar um número e elevar a 1, vai dar ele mesmo. Por quê? O expoente está pedindo para a base se repetir apenas uma vez. Então, é ele mesmo, galera. Tá bom? Então, sempre que o expoente for 1, a resposta é ele mesmo. Isso daqui nos ajuda a resolver alguns exercícios básicos, né? Então, sempre... Aí você tem um número ali, 3. Ah, professor, o 3 não tem expoente. Quando não aparece expoente, é porque ele é 1, tá bom? Quando não aparece, ou então quando você não consegue fatorar um número, é porque o expoente ele é 1, tá bom? Já fica logo essa dica para vocês. Agora, a segunda dica, né? Todo número natural não nulo, olha só, presta atenção, essa regra não pode ser aplicada a qualquer número, não. Essa regra aqui não serve para o zero, tá bom? Então, todo número natural não nulo, quando elevado a zero, tem como resultado 1. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu abreviar essa informação aqui. Então, se você pegar um número qualquer, chamar de A, e elevar a zero, isso aqui vai dar 1. Lembrando que minha base, ela não pode ser zero. É isso que a regra está dizendo. Por quê? Zero elevado a zero não existe. Tá bom? Zero elevado a zero não existe. Espera aí, professor. Vamos lá. Entendi isso aqui. Então, toda vez que o expoente for zero, vai dar 1. Sim, é isso que eu estou falando. Beleza? Mas, então, você está dizendo que eu não posso usar zero. Beleza? Eu não posso usar zero elevado a zero. É isso que eu estou falando. Então, explica aí, homem, para mim. Explica aí por que, que isso aqui não dá certo. Então, calma. Eu vou precisar de uma propriedade e de uma regra básica para poder explicar isso aqui para vocês. Fiquem tranquilos. Assim que eu chegar na parte de
divisão de potência de mesma base, eu vou explicar isso aqui com calma, tá bom? Mas fique tranquilo, confie em mim. Qualquer número elevado a zero, exceto o zero elevado a zero, dá 1, tá bom? Memorizem isso, ok? Então, você faz uma continha, né? Isso vai ajudar muito nas equações exponenciais. Então, ajuda também em logaritmo. Então, lembre disso. Qualquer número elevado a zero é 1, só não pode zero elevado a zero, tá bom? Beleza? Pode confiar em mim, daqui a pouquinho eu vou explicar essa. Eu vou precisar só de uma propriedade para poder explicar isso aqui com calma. Agora, essas duas ferramentas aqui, ó, isso aqui é muito importante para vocês aqui nessa aula, ok? Já vou matar logo as duas numa lapada só, ok? Então, ó, todo número negativo, presta atenção, todo número negativo elevado a um expoente par tem resultado positivo. Então, ó, na verdade, essa regra, eu posso dizer o seguinte, que todo número, ó, todo número real, ok? Se você pegar um número real qualquer e elevar a um expoente par, se seu expoente for par, isso aqui sempre vai dar um número positivo, tá bom? Sempre. Independente do valor da sua base, ok? Se esse número for real, sempre vai gerar um resultado positivo. Então, como é que eu decoro isso aqui, galera? Como é que eu decoro? Par positivo. Então, se o expoente ele for par, o resultado vai ser positivo. Isso daqui é para evitar que vocês façam jogo de sinal, tá bom? Só para isso. É para você não perder tempo com sinal. Se preocupe em resolver a potência. O sinal, essas duas regras que eu estou apresentando agora para vocês, já vai matar. Então, toda vez que o expoente for par, o resultado é positivo. Agora, professor, vem cá. E se o expoente for ímpar, sempre vai ser negativo? Não. Só se a base for negativa. Se sua base for negativa e seu expoente for ímpar, então vai ser negativo, tá bom? Beleza? Então, a regra diz o seguinte, ó. Então, você tem um número aqui, que é um número real. Se você pegar esse número e elevar a um ímpar, ele pode ter resultado positivo e pode ter resultado negativo. Então, ele pode ser positivo se sua base for positiva, ou seja, maior que zero. Se sua base for maior que zero, seu resultado vai ser positivo. Agora, se sua base for menor do que zero, vai ser negativo. Então, resumindo, sempre que sua base, seu expoente for ímpar, sempre que seu expoente for ímpar, você vai repetir, ó, o sinal da base, tá bom? Então, se sua base é positiva, o resultado é positivo. Se sua base é negativo, o resultado é negativo. Então, a regra é essa. Então, quando o expoente é par, sempre, ó, sempre positivo. Agora, quando ele for ímpar, vai ser o mesmo sinal da base, tá bom? Tranquilo, pessoal, até aqui, de boa, ok? Na aula da manhã, eu coloquei a hashtag. Quem estiver entendendo o assunto, vai colocando aí, hashtag de boa na lagoa, tá bom? Beleza? É um momento que eu estou entendendo, estou prestando atenção que vocês estão entendendo o assunto, tá bom? É o hashtag de boa na lagoa. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada nos comentários, ok? Lembrando que a qualquer momento, galera, quiser falar, libera o áudio aí, tá? Tranquilo, tá bom? A dúvida de um pode ser de milhares, ou até mesmo de milhões, ok? Então, se tiver com dúvida, lembrando que essa propriedade aqui, ó, fique tranquilo que isso aqui eu vou explicar com calma, tá bom? Vou explicar assim que eu explicar as propriedades, beleza? Então, essas duas últimas são regras que nos auxiliam a trabalhar com sinal, beleza? Então vamos para cá, vamos avançando isso aqui. E aí nós temos as propriedades, galera. As propriedades da potenciação. São essas 4 maravilhas, tá bom? 5, na verdade, né? Porque tem, na verdade, essas duas últimas, elas são semelhantes, né? Uma é perante a multiplicação, outra é perante a divisão. Praticamente essas duas aqui, essas duas últimas, é uma só, tá bom? Então, a primeira propriedade, ela fala sobre o produto, a multiplicação de potências de mesma base. O que que a regra diz? Conserva a base e somos expoentes. Olha só, toda vez que você tiver uma multiplicação,
ou seja, um produto de potência de mesma base, uma multiplicação de potência de mesma base, você vai conservar a base e somar os expoentes. Por quê? Olha só como faz sentido. Ó, percebam que 2 elevado a 2, que é o que eu vou colocar de azul, é isso aqui, ó. 2 elevado a 2 é isso aqui. E 2 elevado a 3 é o que eu vou colocar de vermelho. Se eu perguntar para vocês quantas vezes o 2 apareceu, aí você vai dizer 1, 2, 3, 4, 5. Então, por isso que nós devemos conservar a base e somar os expoentes. Beleza? Então, sempre que você tiver um produto de potência de mesma base, você deve conservar a base e somar os expoentes. Agora, galera, só tem que ter um cuidado, tá bom? Toda propriedade que eu for explicar, ela vai ser se somente se. Ou seja, você tem que aprender a ir e a voltar. Não tem propriedade que só vai, não. Ah, professor, sempre que eu ver uma multiplicação, eu transformo em soma de potência mesma base. Sim, mas você tem que aprender também a fazer o contrário. Porque tem um assunto que se chama equações exponenciais, vou dar até um exemplo aqui. Então, por exemplo, se você pegar 2 elevado a x mais 3, você tem que saber traduzir o que é isso. O que é 2 elevado a x mais 3? Então, você tem que aprender a usar a propriedade de forma contrária. Então, como o expoente é uma soma, isso aqui representa uma potência, né? Um produto de potência de mesma base. Então, o que, que significa esse 2 elevado a x mais 3? Significa, olha, 2 elevado a 3, que é 8, 8 vezes 2 elevado a x. Então, tem muito exercício de função exponencial, função logarítmica, que a gente tem que saber dessas regrinhas aqui. E as propriedades não tem decoreba não, galera. Tente entender. E toda propriedade você tem que saber ir e voltar, que é o famoso se e somente se, tá bom? Você tem que aprender a ir e voltar diante de todas as propriedades. Eu não vou dizer para vocês que sempre vocês vão ver multiplicação de mesma base, tem que somar o expoente. Não. Tem questões que você vai ver uma soma no expoente. Aí você tem que lembrar que ele representa um produto de potência de mesma base. Tá bom? Isso ajuda demais na resolução de questões, tá bom? E aí, de forma parecida, galera, nós temos a segunda propriedade, que é a divisão de potência de mesma base. Então, ao invés da gente conservar e somar, a gente vai conservar e subtrair, tá bom? Então, sempre que você precisar fazer uma divisão de potência em mesma base, você deve conservar a base e subtrair os expoentes. Professor, por quê? Vou pegar o exemplo aqui, ó. Então, nós temos 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 2. Então, vamos fingir que nós vivemos assim num universo, né? Um multi-universo aí, e nesse universo não existe propriedades da potenciação. Beleza? Vamos supor que é a primeira vez que vocês estão vendo potenciação, ok? E aí não existe propriedades. Então, hoje vamos tentar criar as propriedades, tá bom? Então, o desafio da aula de hoje é isso aqui. Finja que não existe um mundo novo. É a primeira vez que vocês estão vendo potenciação. E aí vamos tentar resolver esse exercício aqui, ó. 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 2, tá bom? Então, o que significa 2 elevado a 3? Significa 2 vezes 2 vezes 2. E o que, que significa 2 elevado a 2? Significa 2 vezes 2. E aí, nós podemos, olha só, galera, nós podemos fazer o seguinte, ó. Perceba que dá para simplificar 2 com 2. E dá para simplificar esse 2 com esse 2 aqui. Sobrando apenas um 2. E aí surge a propriedade, galera. Aí vai surgir a nossa propriedade aqui, que a gente tem que conservar a base e subtrair o expoente. E aí eu já gostaria de fazer uma errata aqui no slide, tá bom? Eu gostaria de fazer uma errata. Aqui, na verdade, é um 2. Ó, aqui, na verdade, é um 2, ó. Beleza? Aí fica 3 menos 2, 1. Poderia ter acabado aqui mesmo a continha, ó. Beleza? Poderia ter acabado aqui mesmo, né? Deixa eu só pegar aqui a canetinha branca, que aí a gente apaga isso aqui, ó. Poderia ter acabado ali mesmo, 2 elevado a 1, que dá o próprio 2, não é isso? Beleza? Então, ó, olha que tranquilidade, beleza? Então, aqui que vai dar o próprio 2, ok?
E aí, galera, agora nós temos embasamento, nós temos base para que eu possa explicar aquele lá que eu deixei para vocês pendente. Agora eu posso, tá bom? Estava proibido, agora eu posso explicar para vocês. Só que antes, eu queria comentar com vocês duas coisinhas básicas, beleza? Quem tiver o áudio para me ajudar, eu vou ficar muito grato, tá bom? Vou ficar muito grato. Eu vou começar com umas perguntinhas básicas, ok? Quanto é 2 dividido para 2? 1. Tranquilo, obrigado. Deixa eu pensar em outro número. Pronto. Raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3. 1. Perfeito. Agora eu vou colocar outro número feio. Não feio não, acho bonito esse número. Pi. Pi dividido por pi. Dá quanto? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Eu estou querendo mostrar que divisão de dois números iguais sempre vai dar 1, não é verdade? De boa, né? Sim. Então, divisão de dois números iguais dá 1, ok? Agora, nós já sabemos que se eu pegar dois números iguais, vai dar 1. Lembrando que eu não posso, né, usar o zero. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê que a gente não pode usar o zero. Tá bom? Olha só, divisão de dois números iguais, né, dois números não nulos, sempre vai dar 1, tá bom? Beleza, já conhecemos isso. Agora vamos usar a propriedade? Ó, vamos usar a propriedade. Conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar quanto? 2 elevado a zero. Ó, 1 menos 1, 0. Por que que qualquer número elevado a zero dá 1? Né? Por que qualquer número diferente de zero elevado a zero dá 1? Porque ele representa uma divisão de dois números iguais. Então, tá aqui, galera, a explicação. Por que que qualquer número elevado a zero dá 1? Porque ele representa uma divisão de dois números iguais. Então, por isso, vocês sabem que se eu pegar dois números não nulos e dividir um pelo outro, vai dar 1. Então, por que que o expoente zero dá 1? Porque ele representa uma divisão de dois números iguais. Então, aqui, ó, nós temos, ó, raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 é a raiz quadrada de 3 de 1 elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é zero. E qualquer número não nulo, tá bom? Qualquer número não nulo elevado a zero dá 1. Beleza, pessoal? Tá aqui a explicação. Agora, professor, olha só, eu entendi. Agora, por quê? Qual o seu problema com o zero? Porque zero elevado a zero não existe. Primeiro, vocês já viram que na divisão nós temos uma restrição, não é verdade? Né? A primeira regra que me assegura que essa conta aqui não pode é porque, primeiro, elevado a zero significa uma divisão. E nós não podemos dividir zero para zero. Não podemos fazer isso aqui, galera, matematicamente. Porque qual é o objetivo da divisão? É quebrar as coisas, né? Dividir as coisas, particionar as coisas. Não é assim que funciona? Né? Você tem R$ 10 e quer dividir para duas pessoas, 5 para cada. Né? Você tem R$ 10 e quer dividir para quatro pessoas, R$ 2,50 para cada, R$ 2,50 para cada um. Você está dividindo, você está partindo a coisa. Beleza? Agora, quando o seu denominador é zero, não faz sentido. Não é? Não faz sentido você ter R$ 10 e não querer dividir nada para ninguém. Olha como é que funciona, em termos de gramática, essa continha aqui. Você tem R$ 10 e não quer dividir nada para ninguém. Então, você não está fazendo divisão. Por isso que isso aqui não existe. Tá bom? Então, a divisão ela só pode existir se seu denominador, né, for um número, né, que seja maior que zero. Não pode ser zero, tá bom? Beleza? Pode ser negativo? Pode. É só fazer jogo de sinal depois. Mas o que não pode é ele ser zero. Então, zero dividido para zero não existe. Então, por isso que zero elevado a zero também não existe, galera. Porque ele representa essa divisão. Beleza? Tranquilo? Então, essa daqui é a propriedade. Ok? Então, nós temos aqui, galera, ó, a primeira propriedade que é sensacional, ela é muito utilizada,
Vamos colocar aqui o coraçãozinho. A segunda propriedade é show demais. E agora nós vamos à terceira propriedade. Galera, são 5, mas com essas 3 aqui você faz bagaço em qualquer questão, tá bom? É claro que se você manjar 5, show. Agora, se você manjar essas 3 aqui, você faz besteira, faz muita coisa massa, ok? Então, aqui, a terceira propriedade, nós temos a potência da potência. Nós temos uma potência elevada a outra potência. A regra diz o seguinte, ó, cara, você vai conservar a base e vai multiplicar os expoentes. Nós já temos, olha só como faz sentido. Ó, eu vou pegar esse exemplo aqui. 2 elevado a 2 elevado a 3. O que significa 2 elevado a 2? Significa 2 vezes 2. Aí você vai pegar isso daqui agora, isso daqui, você vai fazer ele elevado a 3. Então, você vai repetir esse cara 3 vezes. Então, vai ficar, olha, 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2. Ou seja, meu 2 apareceu uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes. Então, a gente vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Agora, eu só quero que vocês tenham cuidado, tá bom? Só quero que vocês tenham um pouquinho de cuidado com isso aqui, beleza? Não é tanto foco do Enem essa regrinha aqui, é mais para vestibulares, tá bom? Se você pretende fazer um vestibular da estadual ou algum vestibular do Instituto Federal, alguma prova fora, né, isso em outro estado, uma prova tradicional, tá bom? Beleza? Não é no padrão do Enem, não. Então, cuidado com essa regrinha que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Não confunda essa propriedade, essa regra aqui, com essa outra regra aqui, ó. Peraí, professor. O que é essa primeira regra aqui? Essa aqui é a potência da potência. Você tem uma potência que está elevado a uma outra potência. Já o segundo caso é o quê? O segundo caso, você tem uma potência cujo expoente é potência. Então, ó, você tem uma potência e o seu expoente, isso aqui é o seu expoente, ó. Isso daqui é o seu expoente. Seu expoente é uma outra potência. Então, por exemplo, ó, quando você tem 2 elevado a 2 elevado a 3, a regra diz o seguinte: conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Agora, quando você tem aquele exemplo ali, ó, 2 elevado a 2 elevado a 3, aí a coisa muda. Então, você tem 2, ó, aí você vai pegar isso aqui e resolver. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, na verdade, você tem 2 elevado a 8. É diferente, tá bom? Isso aqui nunca foi cobrado em termos de Enem, mas é algo que é bastante cobrado em termos de vestibulares, provas militares, tá bom? Então, isso aqui já foi cobrado em diversas provas. Então, muito cuidado, que não é a mesma coisa. Ah, explico novamente. Ó, então vamos lá. Primeiramente, eu quero que você veja que são coisas diferentes. Então vamos primeiramente representar por letra. Então nós temos a elevado a m elevado a n. Isso daqui é uma potência da potência. Beleza? Você tem uma potência que está elevada a uma outra potência. Ó, quem é a sua potência? A elevada a n, a m de Maria elevado a n. Então, você tem uma potência que está elevada a outra. A regra diz para nós conservarmos a base, beleza? Você vai conservar a base e vai multiplicar os expoentes. Agora, eu só não quero que vocês confundam com isso aqui, ó. Então, isso daqui, ó, a elevado a m elevado a n. Essa regra daqui é o seguinte, isso aqui é uma potência cujo expoente é outra potência. Então, aqui é uma outra potência, galera. Então, você tem que resolver primeiro esse cara aqui. Então, como é que você vai resolver esse cara aqui? Você vai pegar a sua potência que está no expoente e vai resolver. Então, vai ficar m vezes m, né? Reticências vezes m. Aí, quem manda a quantidade de vezes é esse carinha aqui, o n. Tá bom? É ele que vai mandar a quantidade de vezes.
ok? E aí eu vou dar aquele exemplo novamente, ó. Agora vamos ver isso aqui através de números. Ó, presta atenção aqui. Deixa eu só pegar aqui a canetinha azul. Ah, já está no show aqui. Então, nós temos aqui, de novo, vou pegar outro exemplo. 2 elevado a 4. Pronto, 2 elevado a 3 elevado a 4. E aqui eu vou fazer 2 elevado a 3 elevado a 4. 2 elevado a 3 elevado a 4, tá bom? Então, aqui nós vamos conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 12, tá bom? Então, você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 12. Agora, aqui embaixo, presta atenção, aqui não é potência da potência. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai resolver esse cara aqui, ó. 3 elevado a 4. Então, você vai conservar a sua base e vai resolver esse 3 elevado a 4. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. Beleza? Seu expoente é uma outra potência. Ok? Então, aqui vai ficar 2 elevado a 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Olha o tanto que esses resultados aqui são diferentes, tá bom? Melhorou um pouquinho a dúvida? Deu para resolver toda a dúvida? Ou ainda continua? Sim, resolveu a dúvida. Melhorou, não foi? Tranquilo. Qualquer dúvida, pode avisar aí, que eu explico novamente, tá bom? Ok? Lembrando, galera, aquilo que eu falei para vocês, a dúvida de um pode ser a de milhares, tá bom? Se brincar até de milhões. Então, ó, e aí nós temos, deixa eu só dar uma limpada aqui na nossa tela, tá bom? Dar uma limpada aqui na nossa tela. Ficou bem poluída. Vamos deixar ela aqui um pouquinho mais bonita. Prontinho, nós temos as duas últimas propriedades, que como eu disse para vocês, eu vou trabalhar como se fosse uma propriedade só. Então, olha só, as duas propriedades são relacionadas distributivas, só que uma para multiplicação e a outra para divisão. O que que diz essa propriedade? Ela diz o seguinte: se tivermos uma multiplicação, olha só, se tivermos uma multiplicação de potências com o mesmo expoente, calma. Olha só, calma. Eu não, olha só, não confunda com essa propriedade aqui de cima. Essa aqui é para potências de mesma base. Agora aqui é para potências de mesmo expoente, tá bom? O que que a regra nos diz? Você vai multiplicar as bases e vai conservar os expoentes. Olha o exemplo aqui, galera. Olha o exemplo. 2 elevado a 2, 3 elevado a 2 e 4 elevado a 2. Perceba que o expoente é 2. Então, você vai conservar o expoente e vai multiplicar as bases. 2 vezes 3, né? 6. 6 vezes 4, 24. Aí é só fazer 24 vezes 24, tá aqui a resposta. Essa ferramenta, ela vai ser muito utilizada em equações logarítmicas, né? Equações exponenciais, vai ser bastante utilizado, tá bom? Essas duas últimas propriedades. De uma forma geral, o Enem costuma cobrar mais essas três primeiras propriedades, beleza? Mas as duas de baixo, elas nos ajudam a resolver questões de exponenciais e até mesmo questões de logaritmos, tá bom? São duas propriedades que nos ajudam. A quinta propriedade, eu digo para vocês que ela é parecida com a quarta, porque a gente só vai trocar a multiplicação pela divisão. Então, percebam que os expoentes são os mesmos, então nós vamos conservar os expoentes e dividir as bases, tá bom? E aí, como vocês podem ver aqui no exemplo, 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2, né? Você vai conservar o 2, beleza? Você vai conservar o 2, e aí você resolve. Aí você vai fazer 2 terços. Como não deu para dividir 2 terços,
né? Eu vou até fazer com um número um pouquinho melhor. Imagina que você tenha, olha só, imagina que você tenha 8 elevado a 10 sobre 4 elevado a 10. Aqui vai ficar uma conta melhor do que a desse exemplo aqui. Olha só. Então, de acordo com a propriedade, eu tenho que conservar o expoente, porque são iguais, beleza? Se fossem diferentes, não poderia usar a propriedade, ok? 8 dividido para 4 é 2. Então, isso daqui é 2 elevado a 10, que é o 1024 que eu já comentei anteriormente com vocês. Tá bom? Então, percebam que a quarta e a quinta propriedades são muito parecidas. De forma geral, você vai usar elas quando os expoentes forem iguais. Então, você vai conservar o expoente, multiplicar quando for multiplicação e dividir quando for divisão. Por isso que eu falei para vocês que a quarta e a quinta propriedade é como se fosse uma propriedade só, tá bom? Uma perante a multiplicação e a outra perante a divisão, tá bom? No geral, são bem parecidas, tá bom? Então, essas aqui são as propriedades, ok? São 5 propriedades básicas. Vamos agora treinar um pouquinho de questões, ok? Peguei questões bem diversificadas. Lembrando que numa próxima aula a gente vai treinar questões voltadas ao Enem, tá bom? E aí nós vamos revisar a notação científica, né? Aquela que cai quando notação científica, quando não cai em matemática, cai em física ou cai em química, né? Como eu já disse para vocês, a potenciação ela serve para, né? Ela para traduzir, vamos dizer assim, para simplificar números que são muito grandes ou números que são muito pequenos. E aí nós temos essa ferramenta conhecida como notação científica, tá bom? Beleza? Então nós vamos trabalhar isso na próxima aula de álgebra, ok? Deixa eu só pegar aqui a minha canetinha. Já está aqui a caneta azul. Das 3 sentenças abaixo, né? Ele quer saber quais são verdadeiras e quais são falsas. E aí você vai analisar as alternativas, né? Para ver qual que está dando ok, tá bom? Então, eu acho que é a letra C. Letra C, vou colocando aqui, tá bom? Ó, já temos aqui adiantado a letra C. Vamos ver. Vamos ver junto, tá bom? Então vamos lá, me ajudem. Verdadeiro e falso, tá bom? Verdadeiro com verde e o falso com vermelho, ok? Então, ó, que propriedade é essa? Quando eu tenho uma soma no expoente. Lembra que eu falei para vocês? A propriedade você tem que aprender a ir e voltar. É que nem seu caminho para a escola. Você tem que saber, você sabe chegar até a escola, então você tem que saber voltar para casa. É a mesma coisa, é uma propriedade, tá bom? Você tem que saber ir e voltar. Então, quando você vê um expoente, uma soma no expoente, ele vira o quê? Um produto de potência de mesma base. Então, a primeira sentença, a primeira afirmação, está mais do que correta. Então, ela é verdadeira, tá bom? A primeira, ela é verdadeira, ok? Então, nós já podemos, nessa brincadeira, eliminar a letra B, porque a letra B está dizendo que somente a segunda é verdadeira. Não. Nós já temos que a segunda também é verdadeira. A segunda afirmação, a gente vai precisar fazer um pouquinho de conta, mas é uma conta bem básica, né? Ele está falando que 25 elevado a x é a mesma coisa que 5 elevado a 2x. E aí a gente pode tentar resolver isso aqui de duas formas. A primeira é a gente lembrar que 25 realmente é 5 ao quadrado. Beleza? Então, o que significa se eu pegar esse cara, ó, se eu pegar esse cara e elevar a x, eu vou ter que pegar esse outro e elevar a x. E aí eu estou diante da propriedade, ó. Eu vou estar diante daquela propriedade. Deixa eu só pegar aqui a outra caneta azul. Essa daqui. Então, nós vamos estar diante daquela propriedade, que a gente vai ter que conservar e multiplicar. Olha que legal. Então, realmente, o segundo item, ele é verdadeiro, ele não é o único. Então, nós já podemos eliminar a letra A, porque está dizendo que somente o item 1 é verdadeiro, tá bom? Beleza? Então, ela é verdadeira essa daqui, ok? Então, nós temos que 25 elevado a x é realmente 5
elevado a 2x. É a mesma coisa. Eu expliquei da esquerda para a direita. Eu poderia também ter resolvido da direita para a esquerda. Como assim? Ó, 5 elevado a 2x é a mesma coisa que 5 elevado a 2 elevado a x. E aí você resolveria isso aqui, ó. 5 elevado a 2 dá 25 elevado a x. Tá bom? Beleza? Então tá aqui, bonitinha aqui a nossa continha. Então realmente ela é verdadeira, tá bom? Vamos ver a terceira? Ó, então já não pode ser mais a letra A, né? A letra C, não é isso? Já não pode mais ser a letra C. A letra C está dizendo que somente a 2 ela é falsa, mas a 2 é verdadeira. Tá bom? A 2 ela é verdadeira. Então vamos ver agora a letra D. Letra D. Ah, pessoal, eu falei alguma propriedade que envolva adição e potência de mesmo expoente? Eu falei alguma propriedade sobre isso? Eu não lembro. Eu não lembro de ter citado para vocês aqui uma propriedade como essa. Soma de potências de mesmo expoente. Eu falei em multiplicação e divisão com o mesmo expoente. Beleza? Eu, por nenhum momento, eu falei em adição, muito menos em subtração. Ok? Então, aqui não tem essa propriedade, não faz sentido. Dizer que 2 elevado a x mais 3 elevado a x, eu tenho que conservar o x e somar as bases. Não tem essa propriedade. Então, ela é falsa. Essa daqui, esse item, ele é falso. Então, somente a segunda é falsa, tá bom? Então, vai ficar como gabarito a letra D. Então, a letra E também ela é falsa. Ela está dizendo que somente a terceira é verdadeira. Não, a terceira ela é falsa, tá bom? E aí, pessoal, alguma dúvida aqui sobre essas propriedades aqui? Tranquilo? De boa? Tranquilo? Então, aqui a gente só usou propriedade. Aqui o objetivo foi treinar a propriedade, tá bom? Lembrando que na próxima aula, aí já vai ser um foco mais Enem. Nós vamos trabalhar esse assunto dentro do Enem, tá bom? Beleza? Então, vamos tentar trabalhar com a premonição, né? Vamos tentar prever, tá aqui o gabarito, ó. Então, vamos tentar prever como é que o Enem, né? O que é que o Enem pode cobrar esse ano de vocês, tá bom? Essa daqui bem tranquila também. Aqui o objetivo é só a gente treinar mesmo a matemática básica mesmo. Então nós temos aqui o valor de 0,2, ou seja, 2 décimos elevado a 3, mais 0,16 elevado a 2. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que não tem propriedade aqui. Primeiro, nós estamos trabalhando com adição. Não tem propriedade para adição e subtração de potências, não tem propriedade, tá bom? Não tem, tem propriedade para multiplicação e divisão com bases iguais e com expoentes iguais. Então, eu não posso usar a propriedade aqui. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Resolver. Então, o que significa 0,2 elevado a 3? Significa 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. E aqui, galera, o objetivo é eu mostrar para vocês que quando o número é decimal, dá para você fazer a conta normal. Presta atenção. Quando você trabalha com potenciação com números decimais, você não se preocupa com vírgula, né? Com zero. Você vai multiplicar o número. Esqueça vírgula, esqueça zeros, tá bom? Esqueça. Finja que não existe. Então, se eu pegar 2 vezes 2, 4. A minha 4. conta deu D, professor. Deu a letra D? Vou colocando aqui, tá bom? Então, a sugestão aqui, letra D, né? Beleza. Vamos ver. Letra B ou letra D? D, a minha deu também. D, a minha deu D. D de dado, né? Beleza, já vamos conferir, tá bom? Show demais, ok? Vamos fazendo os cálculos aí, me ajuda. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Professor, e o que é que eu faço com as casas decimais? As casas decimais você vai colocar agora no final. Então, ó, eu preciso de uma, duas, três casas.
Eu já tenho uma casa decimal, que é o 8. Eu preciso de mais duas casas decimais. Então, você vem aqui e coloca 2 zeros. E aí, vírgula, 0. Então, 0,2 elevado a 3 é 0,008, o famoso 8 milésimos, tá bom? 8 milésimos, ok? Então, você pode fazer assim sua conta. Esqueça zero, esqueça vírgula, faz sua conta normal. No final, é que você vai trabalhar com as casas decimais. Você conta quantas casas decimais você tem no seu produto, tá bom? 0,16 ao quadrado é 0,16 vezes 0,16. Então, nós temos aqui 16 vezes 16. Dá 256. Show! Muito obrigado. Aí eu vou precisar, agora me ajuda aí, eu preciso de quantas casas decimais? Ó, uma, 2, duas, 3, três e 4. 4. Eu já tenho quantas aqui? Eu já tenho 3. uma, duas, três. 3. Só preciso de mais uma, né? Pronto, fechou. Agora eu vou somar esse número de cima com esse número de baixo. Professor, como é que eu leio esse número de baixo? Perceba que ele tem 4 casas. Ele tem 4 casas decimais, tá bom? Então você tem que finalizar com um décimo de milésimo, ó. Décimo, centésimo, milésimo. Aí décimo de milésimo, tá bom? Então é 256 décimos de milésimos. A leitura formal é essa. Professor, eu não quero ler assim, então você vai ler 0,0256. Então 0,0256. O importante é o entendimento, é você saber passar para o outro, tá bom? E o outro entender, isso é o que importa. Agora, como é que eu vou somar esses dois números? É só colocar a vírgula embaixo da vírgula, não é isso? Ó, vírgula embaixo da vírgula. E aí, espaço vazio, você pode colocar um zero. Não é obrigatório, mas se você quiser, você pode colocar um zero aqui, tá bom? Não é obrigatório para adição. Na subtração é obrigatório você preencher os vazios com zeros, tá bom? Na adição, não. 0 mais 6, 6, ó. Então, ou é a letra A, ou é a letra E, que já terminou em 6, tá bom? Tem conta, galera, que a gente nem precisa fazer tudo. Você faz os últimos algarismos e já vai conferindo. Beleza? Já vai conferindo para não precisar fazer a conta toda. O Enem trabalha muito com isso. Tem conta que você faz o primeiro valor, sei lá, unidade com unidade, você já matou o resultado da conta. 8 mais 5, 13. 13 vai a 1. Né? Perceba que já matou aqui, ó. Já não pode ser nem a letra B e nem a letra C. Porque a unidade, a dezena é 3. E nós só temos 3 na letra D. Então já poderia fechar aqui, galera. Professor, numa prova, eu posso já fazer isso? Pode, cara. Não precisa se fazer a conta toda, não. Você vai fazendo e olhando para as alternativas. Jogo rápido. Né? Aí 1 mais 2, 3, 0, 0. Beleza? O objetivo aqui é ganhar tempo. E aí agora nós vamos para... Deu para entender, galera, essa questão aqui? Parabéns para quem acertou. Ok? Parabéns, né? E vamos lá, vamos junto, ok? Tá aqui, gabarito, letra D. Olha aqui, letra D. E aí nós temos a terceira questão. Isso aqui é a questão tradicional de Universidade Federal, né? As federais hoje em dia elas estão entrando com a nota do Enem, né? Os institutos federais é que realmente que ainda têm os seus vestibulares, né? Eles costumam ainda fazer seus próprios vestibulares, mas eles aceitam também nota do Enem, tá bom? Então, aqui, nós temos o seguinte, deixa eu só apagar aqui, nós temos que 5 elevado a 3A é igual a 64. Ele está afirmando que isso daqui dá 64, mas ele quer saber esse outro cara aqui. Poxa, se 5 elevado a 3A é 64, então 5 elevado a menos A é quanto? Ah, professor, lá no primeiro ano do ensino médio, eu vi um assunto que se chama equações exponenciais.
E aí, nas equações exponenciais, o professor falava assim, iguala as bases, porque aí se você igualar as bases, você pode cancelar ela. Por exemplo, ó, 2 elevado a x igual a 8. Como é que resolve uma equação como essa aqui? Você tem que igualar as bases. 8 é 2 elevado a 3. Se você fatorar o 8, ó, se você fatorar o 8, você vai descobrir que ele é 2 elevado a 3. Tá bom? Agora que você conseguiu igualar as bases, você pode cancelar as bases. E aí a sua resposta vai ser o expoente. Por isso se chama equação exponencial, porque a sua incógnita está no expoente, tá bom? Agora, por que que eu não posso usar equação exponencial aqui? Por que que eu não posso usar equação exponencial? Porque 64, ele não é múltiplo de 5. 64, ele não é múltiplo de 5. Por isso que eu não posso. Se nós formos fatorar aqui o 64, ó, vamos fatorar o 64 por 2. 64 dividido para 2. 32. Lembrando que esse processo aqui, galera, se chama fatoração. A galera que está comigo no Clube da Matemática, a gente vai ter um aulão revisando fatoração e revisando MMC, MDC, tá bom? Professor, eu não faço parte do Clube da Matemática, mas seja bem-vindo para poder participar das nossas aulas, tá bom? Seja bem-vindo, eu sempre vou mandar os links, né, para todas as turmas aí, primeiro, segundo, terceiro ano. Seja bem-vindo a assistir nossas aulas de Clube da Matemática, tanto do Clube da Matemática como o Clube da Matemática focado para SPAES e o Enem, tá bom? Então, nessas duas eletivas, a gente vai trabalhar a matemática básica. Então, sintam-se à vontade de participar da nossa aula, tá bom? A aula é feita para vocês, não é para mim, não. Ok? Ah, professor, já a turma está cheia. Participa. Você vai entrar lá como participação especial. Beleza? Você vai entrar lá com participação especial e vai estar lá somando junto comigo. 32 dividido para 2. Então, você vai dividir e o resultado você coloca embaixo. 16. 16 dividido para 2, 8. 8 dividido para 2 dá 4. 4 dividido para 2 dá 2. E 2 dividido para 2 dá 1. Perceba que o 64, ele é o 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é 2 elevado a 6. Eu não consegui deixar ele na base 5. Eu não consegui. Então, eu não posso usar a equação exponencial. E aí, o que que eu faço? Ó, agora você vai fazer o seguinte. Vamos revisar um pouquinho de equações. Me ajuda, tá bom? Me ajudem. Quando eu tenho x ao quadrado igual a 64, como é que eu faço para avançar aqui nessa conta? Equação do segundo grau, vocês começaram a ver no nono ano. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Raiz de A 64. raiz, perfeito. Qual é o inverso da potenciação? A radiciação. Então, como é que eu faço para eliminar, ó, como é que eu faço para eliminar esse x ao quadrado? Eu faço uma raiz de um lado e uma raiz do outro. E aí eu consigo eliminar, tá bom? Então, você vai fazer uma raiz quadrada. Então, se esse número, olha o que eu estou querendo falar para vocês, se esse número fosse x ao cubo, vocês iriam fazer a mesma coisa, só que em vez de raiz quadrada, vocês vão fazer o quê? Uma raiz cúbica. Porque para eliminar o cubo, eu tenho que fazer uma raiz cúbica. Você faz isso de um lado e do outro. Beleza? Então, ó, aqui a primeira dica vai ser essa. Então, vamos lá, vamos começar a destrinchar esse cara aqui. Então, nós temos que 5 elevado a 3a é a mesma coisa que 5 elevado a a. Perceba que o que me preocupa, o que importa para mim é deixar só o 5 e o a, então eu tenho que separar esse 3. Como isso daqui é uma multiplicação, eu posso transformar isso aqui em potência de potência. 5 elevado a 3a é a mesma coisa que 5 elevado a a elevado a 3, ou até mesmo 5 elevado a 3 elevado a A. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que eu optei por deixar o 5 e o A juntos, porque é exatamente o que ele quer. Tá bom?
Então, você vem aqui, ó, igual a 64. Como é que eu consigo eliminar esse 3? Aí você pode fazer aqui, ó. Você poderia, pessoal, poderia ter feito no começo? Poderia. Então, você faz aqui uma raiz cúbica. Ó, uma raiz cúbica. Cancela, beleza? Agora, o que foi que sobrou para nós aqui? Sobrou 5 elevado a A. Raiz cúbica de 64. O que significa raiz cúbica de 64? Significa, Raiz cúbica de 64 é igual a 4. perfeito, que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 64. 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 4. Professor, estou falando aí tá fácil, mas vem cá. Como é que a gente tira raiz cúbica? É de cabeça? Não. Você faz o seguinte, a fatoração, tá bom? Então, você fatorando 64, eu já tinha feito essa conta antes, então por isso que eu vou fazer ela um pouquinho mais rápido agora. Ó, você fazendo aqui a fatoração, você vai fazer o seguinte, como a sua raiz é cúbica, você vai separar de 3 em 3. Então, você vai separar cubos, beleza? Então, eu tenho um cubo de 2 e eu tenho um outro cubo de 2, olha. Então, quantos cubos de 2 eu tenho? 2 vezes 2, 4. É assim que a gente tira. Se fosse raiz quadrada, você iria tirar de 2 em 2. Raiz quarta, 4 em 4. E assim sucessivamente, tá bom? Então, ó, já descobrimos quanto é 5 elevado a A. É igual a 4. Só que a questão que é 5 elevado a menos A. O que significa o expoente negativo? Quem sabe? O que significa expoente negativo? Significa que a base também é negativa? O expoente negativo ele influencia na base? Não. Expoente negativo significa inverso. Professor, o que é inverso? Ó, vou fazer duas perguntas para vocês. Primeiro, eu vou perguntar o que é contrário em termos de matemática, tá bom? E o que é inverso? São palavras sinônimas ou não? Em termos de matemática, tá bom? O que significa contrário e o que significa inverso? Eu acho que contrário são duas coisas diferentes. O inverso é que nem pegar a fração e virar o denominador virar numerador e o numerador virar denominador. Perfeito. Galera, não é da época de vocês, mas eu lembro que tinha uma banda de axé que chamava As Meninas, né? Elas cantavam uma música assim, ó. Bom, xibom, fração é bom. Ó, bom, xibom, fração é bom. Porque o de cima desce e o de baixo sobe. Tanadadã. Era assim a música, galera. Beleza? Para você ver, a matemática está em tudo, está até nas músicas, né? Então, ó, o que é o inverso, ele é usado apenas para fração. Então, qual é o inverso de A sobre B? É B sobre A. É você trocar numerador com denominador. Agora, professor, o que é contrário? Contrário ou oposto? É você trocar a operação. Então, qual é o contrário de mais? Menos. Qual é o contrário de multiplicação? Divisão. Beleza? Então, o inverso é você trocar a posição numerador-denominador. E o contrário é você trabalhar com aquela ideia de operação. Você está trocando a operação. Então, qual é, né? Ou então até mesmo trocando o sinal. Qual é o contrário do 4? Positivo. É o 4 negativo. Né? Tranquilo? Então, qual é o contrário de ter? É dever, tá bom? Beleza? Então, cuidado com isso. A gente usa muito a ideia de contrário e oposto para sinal. Já de inverso é para trocar a posição numerador, denominador. Então, aqui, galera, ele quer saber quanto é 5 elevado a menos A. Então, é só você inverter esse cara aqui. Em vez de você ter 4, você tem um quarto. Professor, mas o 4 ele está sozinho. Engano teu. Engano teu. O 4 não está sozinho. Nem o número está sozinho na vida, pessoal. Ok? Nem o número fica só.
Então, quando você vê um número assim, na verdade, ele está dividindo por 1. Ele está multiplicando por 1 e ele está elevado a 1. Não existe nenhum número solitário, beleza? Não existe nenhum número solitário, ele sempre está acompanhado, ok? Ele nunca está sozinho um número, tá bom? Ele nunca está sozinho. Não existe uma família de números onde só tem aquele cara, só tem aquele número. Não. Se é família, tem vários, né? Tem vários. Então, aqui, galera, o 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. E aí, o de cima desce e o de baixo sobe. Tá bom? Beleza? Então, vai ficar 1 quarto, gabarito, ó, letra E. Beleza? Tranquilidade, não é isso? Então, gabarito, ó, tá aqui, letra E vai ser igual a 1 quarto, ok? E agora nós vamos falar da radiciação, que é o contrário da potenciação. Toda operação matemática tem a sua, né? Tem a sua invertiva, não é isso? Tem a sua invertiva, né? Então, nós temos aqui adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Beleza? Radiciação. E aí, ó, o que é a radiciação? Ok? A radiciação, ela é o inverso da potenciação. É como se você tivesse a resposta, beleza? Você sabe quantas vezes você tem que multiplicar e ele está pedindo a base. É como se você soubesse a resposta e o expoente. E aí ele está pedindo a base. E aí a gente tem que manjar de fatoração para resolver esse tipo de conta. E aí nós temos que a radiciação, galera, nós temos a simbologia que é essa, né? Esse aqui é o símbolo de radiciação, ok? E aí nós temos o índice, que é esse carinha aqui de cima, a base, né? Esse carinha aqui da base, que agora se chama radicando. Nós temos o índice, o símbolo se chama radical e a nossa resposta se chama raiz, tá bom? Beleza? Eu não sei se algum professor já ensinou para vocês, mas isso daqui é uma letra R. Não sei se vocês já prestaram atenção, isso aqui é uma letra R, pessoal. Olha que coisa feia, nada a ver, né? Isso aqui é uma letra R. Antigamente, os gregos, como é que eles faziam? Em vez de eles fazerem raiz quadrada do 4, que é 2, eles faziam assim, ó, radix 4, né? Radix 4 dá 2. Eles faziam assim, aí depois foi abreviando, né? Começaram a chamar de rad 4, 2. E aí foram abreviando até que ficou só a letra R. E aí, de repente, um cara escreveu um R um pouco estranho, que ficou desse jeito aqui. Aí pegou a moda, ok? Aí virou meio que um símbolo para raízes, né? Esse símbolo aqui, o radical, né? Isso aqui, na verdade, é uma letra R modificada, né? Estilosa. Eu gosto de chamar de R estiloso, tá bom? Tranquilo? Então, vamos resolver aqui algumas, né? Nós temos aqui as propriedades. Professor, eu tenho que decorar a propriedade? Cara, você tem que entender a propriedade. Beleza? A primeira propriedade, ela é o seguinte, ó. Como a radiciação, ó, se você aprendeu a primeira propriedade e aprendeu as propriedades lá da potenciação, você pode usar essa. Por quê? Você pode transformar radicais em potências. A radiciação, ela é uma potência com expoente fracionário. A radiciação, ela é uma potência com expoente fracionário. Então, você pode transformar a radiciação em potenciação, tá bom? Então, aqui, o que significa raiz? Ó, o que significa raiz? N de A elevado a M. Então, para vocês transformarem isso daqui em potenciação, eu vou ensinar a regra do Sol, tá bom? Não sei se vocês já viram essa regra. Quem já tiver visto, por favor, me avisa. Ó. Nós vamos desenhar aqui um solzinho. Deixa eu desenhar um sol mais bonito. É quem tá no sol vai pra sombra e quem tá na sombra vai pro sol? Perfeito! É isso mesmo. Ó, então nós vamos desenhar aqui um solzinho, muito feliz. Eu acho que é dessa cor aqui o sol. Ó, vamos desenhar aqui o sol. Beleza? Olha aí, ó. O sol tá de boa aqui.
Ok? E aí, galera, a regra é como foi nos dito aqui. Certíssimo. Ó, você repete a base. Quem está no Sol, aí você vai desenhar aqui, ó. Quem está no Sol é o N, ele vai para a sombra, beleza? E quem está na sombra, perceba que o M, ele está escondido, ele vai para o Sol. Então, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Beleza? É assim que a gente consegue transformar radicais em potências. E aí, professor, é obrigado, eu preciso memorizar todas as propriedades de radiciação? Não, basta memorizar as potenciação. Se você precisar de propriedade para radiciação, é só você transformar eles em potência. Acabou. É só você transformar em potência, galera. Beleza? Porque, na verdade, a radiciação são mais operações do que são mais propriedades do que essas aqui, tá bom? Então, ó, para transformar a radiciação em potenciação, usa essa regrinha aqui que foi no dito, tá bom? Lembrando que quando você não vê o índice, é porque ele é 2. Professor, existe índice 1? Não. O índice é sempre de 2 em diante, tá bom? Então, quando você não vê o índice, raiz quadrada. Ou seja, o índice é 2. Aí você tem a raiz cúbica, só tem nome especial, a raiz quadrada e a cúbica. E o restante você fala raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, e assim sucessivamente, tá bom? Segunda propriedade. A segunda propriedade, ela nos garante fazer esse cancelamento aqui. Agora, galera, essa propriedade aqui nos garante fazer o cancelamento. Olha o que essa propriedade nos diz. Ó, presta atenção. Se o índice for igual ao expoente, manda eles embora. É isso que a propriedade fala. Se o índice for igual ao expoente, manda embora. Pode cortar, tá bom? Corta ele. Agora, a gente precisa de um cuidado aqui. Cuidado. Né? Perigo. Cuidado, pessoal. Cuidado com essa regra. Se a sua base for negativa, se sua base for negativa e o seu expoente e seu índice for par, a resposta vai ser o módulo. Eu só não entendi, foi nada. Calma. Calma, olha só. Raiz quadrada de 2 ao quadrado tá 2. É isso que fala a propriedade. Agora, se for raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, eu não posso dizer para vocês que a resposta é menos 2. Eu estaria mentindo. Tá errado, galera. Não pode fazer isso, tá bom? Beleza? Não pode. Então, a resposta é o módulo de menos 2, que é 2. Por quê? Não pode sair, ó, voltando lá para a potenciação. Sempre que o expoente é par, o resultado é positivo. Não pode sair resultado negativo. Então, o que você vai fazer? Sempre que o índice e o expoente for par, e eles forem iguais, quando você for cortar, lembre de tirar o sinal também. Lembre de tirar o sinal, tá bom? A dica que eu quero passar para vocês é essa: lembre de tirar o sinal, porque não pode sair resultados negativos de expoente par. Se você não quiser usar essa propriedade, dá para viver sem ela. Dá para viver sem essa propriedade? Tranquilo. Então, ó, você poderia fazer assim, ó, resolver primeiro a potência. Menos 2 ao quadrado dá 4. Raiz quadrada do 4 dá 2. Agora, se você for usar a propriedade, cuidado com radicando negativo. E expoente e índice par. Cuidado. Nada de sair por aí cortando, tá bom? Analise primeiro. Tira o sinal e parte para o braço. Então, primeiro você tem que tirar o sinal, ok? Porque não pode sair resultados negativos. Terceira propriedade, ele fala o seguinte: terceira propriedade, ele diz que podemos multiplicar, lembrando que essa propriedade ela pode ser usada também para divisão, né? Podemos multiplicar, como também nós podemos dividir, que o radical não se altera. Então, nós podemos pegar o índice e o expoente e multiplicar
ou dividir pelo mesmo valor, que o resultado não vai ser alterado. Pessoal, não entendi foi nada, homem. Não entendi nada dessa propriedade. Calma. Olha só. Imagina que você tenha a seguinte situação. Você tem raiz quarta de 2 elevado a 10. Raiz quarta de 2 elevado a 10. Tá bom? E aí o que acontece? Percebam que dá para dividir o 4 e o 10 por 2. Ó, eu posso dividir tanto o 4 como o 10 por 2, que é o famoso simplificar. Eu posso simplificar eles por 2. Vai ficar 4 dividido para 2 é 2, ou seja, raiz quadrada, e 10 dividido para 2, 5. 2 elevado a 5. Então, a raiz quarta de 2 elevado a 10 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 5. Elas são raízes semelhantes. Elas são raízes semelhantes. Beleza? Elas têm o mesmo valor, galera. Elas são raízes diferentes que vão obter o mesmo resultado no final. Beleza? Tranquilo? Só que uma é o resultado da simplificação da outra. Beleza? Então, é isso que fala essa propriedade. Nós podemos multiplicar ou dividir. Então, por exemplo, eu tenho. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Eu tenho raiz cúbica de 5. Ah, eu não gostei disso aqui. Eu quero multiplicar aqui em cima por 2 e aqui também, como aqui é 1, vou multiplicar por 2. Então, a minha continha, ela vai ficar assim, ó. Raiz sexta de 5 ao quadrado. Ou, se preferir, raiz sexta de 25. Esse número é igual a esse. Essa radiciação é igual a outra. É isso que está falando a propriedade. Nós podemos simplificar, né, as radiciações, tá bom? Ou alterar ela. Então, você só pode alterar expoente com índice, ok? A quarta propriedade, ela fala que quando você tem uma multiplicação com o mesmo índice, você pode conservar o índice e multiplicar os radicandos, tá bom? Beleza? Então, tá aqui as nossas propriedades aqui. A quinta, ela é muito parecida com a quarta. Como eu disse para vocês, são muitas propriedades de potenciação. Beleza? Se você quiser só aprender as propriedades de potenciação, você pode aplicar elas aqui nas propriedades de radiciação. Essa quarta propriedade, ela está perante a multiplicação. Você só pode multiplicar se os índices forem iguais. Aí você conserva aí você vai conservar, né? E vai multiplicar os radicandos. E na divisão, a mesma regra. Você só pode, né, você só pode dividir se os índices forem iguais. Aí você conserva e multiplica. Professor, e se não forem iguais? Aí você pode alterar eles usando a terceira propriedade, tá bom? Você pode alterar usando a terceira propriedade. A quarta propriedade, ela lembra a potência de potência, mas na verdade isso aqui é uma potência, é um radical elevado a uma potência, tá bom? E aí você tem que, quem está elevado aqui, galera? Quem está elevado? O radicando. O radicando é que vai ficar elevado. E a última propriedade, que é o radical de radical. Você vai conservar e multiplicar os índices. Você vai multiplicar os índices, galera. Então, quando você tiver raízes, né? Ó, raiz, da raiz, da raiz, da raiz, sei lá, de 64. Beleza? O que significa isso? Significa, aí você vai multiplicar os dois aqui, ó, os índices. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Não é isso? Então, isso daqui significa raiz de 16, beleza? Vai ficar raiz de 16 de 64. Você tem que multiplicar os índices, tá bom? Ok? Então, essas aqui são as propriedades, né? Para terminar a nossa revisão de radiciação, ok? Então, vamos tentar pegar aqui algumas questões.
quanto é a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 18. Quem acompanhou a aula de manhã, viu que eu expliquei a regra do Pendas, né? Isso aqui é uma expressão numérica. Então, nós devemos fazer primeiro a multiplicação. Então, quanto é raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 18? Isso daqui é raiz quadrada de 54. Beleza? Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 54. Então, você vai pegar 18 vezes 3. Você vai conservar o radical, porque eles são idênticos, é raiz quadrada com raiz quadrada, e vai multiplicar os radicandos. 3 vezes 8, aí vai ficar 54. Beleza? Então, tá aqui, ó, bonitinha a nossa conta. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 54. Beleza? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 54. Tem alternativa? Infelizmente, não. Ah, professor, isso aqui é raiz quadrada de 56. A raiz quadrada de 2 é semelhante à raiz quadrada de 54? Não sei. Eu não posso dizer que eu vou somar isso daqui. Não tem propriedade para isso, galera. Não tem propriedade. Eu não posso juntar, só posso juntar se for semelhante. E para saber se é semelhante, eu tenho que fatorar. Você vai fatorar o 54, que aí você vai ver quem sai e quem fica. Então, 54 dividido para 2, 27. 27 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir para 3. 27 dividido para 3 dá 9. 9 dividido para 3 dá 3, e 3 só divide por ele mesmo. Então, vamos ver quem sai e quem fica. Como a raiz é quadrada, ó, eu consegui formar um quadrado com 3. Então, esse 3 sai, 2 vezes 3, 6, e o 6 fica. Então, o que significa? O que significa raiz quadrada de 54? Significa raiz, deixa eu só ajeitar aqui que ficou feio. Significa raiz, aliás, 3 raiz quadrada de 6. Tem alternativa? Não tem. Olha a jogada que essa questão fez. Galera, raiz quadrada de 6 é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Ou seja, ele está transformando esse cara daqui em raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Agora eu posso colocar em evidência. Por quê? Porque esses dois caras, eles têm figurinha repetida. Então, o que é colocar em evidência? Você tirar o que eles têm em comum. O que a raiz quadrada de 2 tem em comum com esse cara aqui? A raiz quadrada de 2. Então, você tira. Se eu tirar a raiz quadrada, ó, raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 dá 1. Mas, se eu tirar a raiz quadrada de 2, aqui vira 1. 3 vezes 1, 3. Raiz quadrada de 3. Gabarito, letra E. Beleza? Então, nós teremos aqui, galera, como gabarito, a letra E. Beleza? Letra E vai ser o nosso gabarito aqui. E agora, ó, vamos ver aqui, vamos conferir. Aqui o nosso gabarito. Quinta questão, né? Lembrando que a aula está se estendendo aqui um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Hoje, a gente vai fechar a álgebra, e aí eu já vou marcar para a próxima semana para a gente fechar geometria, tá bom? Beleza? Para a aula não ficar muito extensa, beleza? Então, vou fazer essa quebra, e aí a gente fecha a geometria na próxima aula, ok? Para não ficar muito cansativo. Professor Dernival. Oi. A aluna Cauane está com dificuldade. Ela disse que não estava entendendo. Se ela quiser se posicionar, dizer o que ela não entendeu, né? Ah, perfeito, fico grato. Pode falar, por favor. Pergunta, qual a dúvida? Foi na questão anterior? Foi nas últimas explicações que o senhor deu que eu não consegui Beleza. entender. Tranquilo. Então, vamos partir do basicão mesmo aqui, ó. Vou apagar aqui. Ó, primeiro, aí, o que significa essa soma? Significa essa soma aqui.
Só que, infelizmente, não tem alternativa que tenha isso aqui. Não tem alternativa. Aí eu tenho que manipular o cara que está mais estranho aqui, que é a raiz quadrada de 54. Ele é o mais estranho que existe aqui. Então, eu vou tentar simplificar a raiz quadrada de 54. Como é que simplifica um radical? Fatorando. Que aí a fatoração, você vê quem vai ficar externo e quem vai ficar interno no radical. Como isso aqui é uma raiz quadrada, cada par que você conseguir formar é um quadrado. Ou seja, cada quadrado que você consegue formar, sai. E quem não conseguir formar um casal, um par, fica no radical. Beleza? Então, quando eu fatorei o 54, eu descobri que ele era 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Beleza? E aí, o que foi que aconteceu? Eu acabei descobrindo isso aqui, olha. Eu descobri que o 54, ele era 3, ó, eu consegui formar um par de 3. Então, isso daqui vai sair do radical. Beleza? Então, isso aqui é um par, é como se fosse 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado consegue sair do radical. Beleza? Então, esse 3, ele sai. E quem vai ficar dentro do radical? 2 vezes 3, 6. Ok? Então, aqui vai ficar 3 raiz quadrada de 6. Aí, o que acontece? O cara que montou essa questão, ele foi um pouco maldoso. Eu poderia acabar aqui a questão. Professor, se fosse uma questão, uma prova que não tivesse alternativa. Se fosse uma prova que não tivesse alternativa, eu poderia parar aqui? Poderia, cara. Você já fez tudo aqui, você simplificou e você não tem fator comum aqui. Você poderia acabar aqui e ser feliz, partir para o abraço, tá bom? Só que o que acontece? O cara que montou essa questão, ele foi meio do mal. Ele fez com que o aluno lembrasse da multiplicação. Ele queria que o aluno lembrasse disso aqui, ó. Ó, que a multiplicação, ela pode ser feita quando os índices são iguais. Então, o que acontece? Vamos manipular o 6. Quem é 6? Raiz quadrada de 6. É a raiz quadrada de 2 vezes 3. Galera, se eu fatorar o 6 por 2, 3, por 3, 1. Toda vez que você quiser descobrir quem é um número, é só você fatorar ele, né? Beleza? A fatoração nada mais é do que você transformar um número em átomos. Você está partindo o número, tá bom? Então, quem é o 6? 2 vezes 3. Então, a raiz quadrada de 6 é a raiz quadrada de 2 com a raiz quadrada de 3. Então, eu fiz a seguinte manipulação. Eu transformei esse 6, ó, eu transformei essa raiz quadrada de 6 em raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Então, o 6 nada mais é do que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Agora, eu posso colocar eles em evidência. Porque o 2, raiz quadrada de 2, aqui eles são semelhantes. Isso aqui é aquela famosa fatoração por evidência. Professor, não lembro disso aqui. Isso aqui é assunto de 8º ano. Lá naquela parte de polinômios, não tem? Que aí você tem, por exemplo, ó, quanto é x mais xy? Então, como é que eu resolvo isso aqui? Primeiro, não tem como resolver, mas eu posso tirar o x, colocar ele em evidência, destacar o x. Então, colocar em evidência é você destacar o que os números têm em comum. Então, eu tenho um x aqui e x aqui, então eu vou colocar ele em evidência. E aí, ó, quando eu coloco em evidência, eu tenho que tirar ele, tá bom? Então, é como se você tira o x e depois você tem que dividir por x, ó. Então, se eu dividir x para x, vai dar 1. E aqui, x dividido para x dá 1, sobrando apenas o y. Então, nós vamos usar a mesma ideia. Eu tenho raiz quadrada de 2 aqui, ó. Eu tenho raiz quadrada de 2 aqui na primeira parcela, e eu tenho raiz quadrada de 2 aqui na segunda parcela, tá bom? Então, vou colocar eles em evidência. Vai ficar raiz quadrada de 2 em evidência,
Se eu tirar raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2 dá 1. Mas, se eu tirar a raiz quadrada de 2 daqui, vai sobrar o 3 e a raiz quadrada de 3. E agora, ficou melhor? Deu para entender? Alguma dúvida? Consegui entender, obrigada. Conseguiu? Lembrando de colocar aí nos comentários, tá bom? Entendeu a questão? Coloca aí, hashtag de boa na lagoa. Ok? Terminei uma questão. Quem entendeu, coloca aí nos comentários, tá bom? Beleza? Então, vamos aqui à próxima questão, a quinta. Ok? Quinta questão. Aqui é o gabarito, né, da quarta, letra E. E aí nós temos a quinta questão. Simplificando-se, esse cara aí obtém-se. Bom, do jeito que tá, eu não posso fazer nada, por enquanto. Calma, respira, põe a mão no coração. Do jeito que tá, eu não posso fazer nada. Aí eu tenho que mexer nos caras que são estranhos, né? Eu tenho que manipular os caras que são estranhos. Nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 12 e raiz quadrada de 75. O 3 tá de boa, porque o 3 já é um número primo, ele já está simplificado. Nós vamos tentar simplificar o 12 e o 75, para ver quem sai e quem fica. Então, nós vamos fatorar o 12 e nós vamos fatorar o 75. Então, acompanhe comigo, ok? Então, 12 dividido para 2, lembre, quando você vai fazer a fatoração, lembrando que quem quiser ver da base mesmo, participe das nossas aulas de Clube da Matemática, tá bom? Lá eu vou ensinar tudo do básico, ok? Eu vou ensinar fatoração, vou ensinar MMC, divisibilidade, tudo do básico, tá bom? Beleza? Então, quando você faz a fatoração, você só pode usar números primos, ok? Você só pode usar os números primos. É a famosa fatoração por fatores primos, tá bom? Você só pode usar os números primos aqui, galera. Beleza? Então, 12, como é par, dá para dividir por 2. Beleza? Então, vai ficar 12 dividido para 2, 6. 6 dividido para 2, 3. E 3, como é primo, só divide ele mesmo, 1. Olha só, galera, ó. Quem conseguiu formar uma dupla aqui? Quem conseguiu formar uma dupla? O 2. Então, o 2 sai, beleza? E o 3 fica. Olha só, presta atenção. Aqui nós temos 2 raiz quadrada de 3, mais aqui o 12. Quem é o 12? É o 2 raiz quadrada de 3. Então, ó, vai ficar 2 vezes, já tem um 2 aqui fora. Aí quem vai para fora é o outro 2 e a raiz quadrada de 3 fica. Né? O 3 fica dentro do radical. Agora vamos fatorar o 75. 75, como termina em 5, você pode começar dividindo por 5, tá bom? Mas se você quiser, você pode começar por 3. Por quê? Se eu pegar 7 mais 5, dá 12. E 12 é um múltiplo de 3. Então dá para dividir por 3. Beleza? Então 75 por 3, 25. 25 por 5, 5. E 5 dividido para 5 dá 1. Eu consegui formar um casal aqui? Consegui. Um casal de 5. Então, o 5, ele sai e o 3, ele fica. Então, nossa continha fica desse jeito aqui, ó. Menos 2 vezes o 5 que vai sair e o 3 que vai ficar. Agora, vamos só organizar para ficar bonitinho. 2 raiz quadrada de 3, mais. Vamos fazer essa multiplicação. 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 3. Vamos fazer essa outra multiplicação. 2 vezes 5, 10, raiz quadrada de 3. Então, aqui eu me preocupei em fazer as multiplicações. Ok? E agora, nós iremos resolver nossa continha. Percebam que todo mundo tem raiz quadrada de 3. Agora eu posso fazer a adição, porque todo mundo está semelhante. Todo mundo tem raiz quadrada de 3. Então, o que a regra diz? Conserva o que você tem em comum e resolve. 2 mais 4, 6. 6 menos 10, né? Menos 4. Ó,
eu tenho 2 raiz quadrada de 3 e ganhei 4 raiz quadrada de 3. Então, eu vou ficar com 6 raiz quadrada de 3. Porém, eu estou devendo 10 raiz quadrada de 3. Então, eu vou ficar devendo 4. Gabarito, letra C. Beleza, pessoal? Deu para entender aqui essa questão? Vamos conferir aqui o gabarito. Ó, menos 4 raiz quadrada de 3, tá bom? Então, até aqui, galera, vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. Alguma dúvida? De boa? Tô vendo a galera participando aí, ó, colocando alternativa, ok? Tranquilidade, não é isso? Não esqueçam de colocar a nossa hashtag, tá bom? Entendeu? De boa na lagoa, tá bom? Ok? Hashtag de boa na lagoa, para ver a participação aí de vocês, ok? Beleza? Então, ó, para a aula não ficar muito extensa, lembrando que próxima aula nós teremos mais encontros, tá bom? Nós teremos mais encontros. Essa semana eu estava me organizando, né? Até conversei com a diretora. Semana eu estava me organizando, notebook, tudo, internet, agora está tudo resolvido. Nós vamos ter mais encontros de matemática. Lembrando que um aluno que está com dificuldade de matemática básica está convidado para os nossos clubes de matemática, tá bom? O clube de matemática, aquele voltado para o basicão, e o clube de matemática voltado para o SPAES e o Enem, ok? Eu sempre vou mandar lá nos grupos os links para quem quiser entrar como participação especial, sinta-se bem-vindo, né? Trazendo desafio, trazendo questões, trazendo dúvidas, ok? Beleza? O limite é de 40 alunos, mas todos estão convidados à nossa aula aqui, tá bom? E aí, para a aula não ficar muito extensa hoje, eu gostaria de marcar com vocês, né, para segunda-feira,